Oi, pessoal. Então vamos lá, continuando a aula, né? Que a gente deu presencialmente, aula síncrona. A gente vai então, só retornei alguns slides para a gente não cortar o assunto. A gente falou então das aberturas verticais, né? Que são as janelas, especialmente. E agora a gente vai falar das aberturas zenitais como componentes de passagem para iluminação natural nos espaços internos. Existem então, a gente pode dividir em quatro principais tipos: claraboias, lanternins, sheds e átrios. Claraboia, então, como componente de passagem zenital, é uma abertura horizontal, né, na laje do edifício, rente a essa laje. Deixa eu colocar o ponteiro. Isso. Tem que ter uma maior manutenção por questão de limpeza, questão mesmo de pode ter alguma infiltração e por cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de. Não, como normalmente ele é horizontal, eu não tenho, tirando o domo, eu posso ter algum tipo de problema com essa cobertura. Temos que ter como cuidado as questões térmicas, uma vez que, como o sol incide diretamente, não há uma proteção sobre essa claraboia. Eu tenho que evitar, então, que a área total de todas as aberturas de claraboia ultrapassem, né, os 10% de toda a área de projeção da cobertura, porque senão eu tenho um ganho térmico muito elevado. Aí com esses 10% eu já tenho uma boa iluminação. Eu acho que eu comentei que tinha algumas casas, tipo, algumas ideias que surgiram populares de você colocar, fazer um furo no telhado, colocar uma garrafa PET com água e a água forma como se fosse uma lâmpada, né? De uma iluminação zenital. Então pequenas aberturas podem iluminar bem. O lanterninho, então, é essa passagem também é um componente de passagem zenital. A diferença é que normalmente ele vai ser, são aberturas ou inclinadas ou principalmente aberturas verticais na cobertura. Elas têm duas faces opostas que prioritariamente devem estar alinhadas na direção norte-sul, desde que, como cuidado, a face norte tenha proteção, brises, e a face sul não precisa ter brise, mas as duas teriam a iluminação mais homogênea durante todo o dia. Já a leste-oeste teria um pouco de. A luz é mais instável, ela pode causar ofuscamento, a luz é muito baixa quando amanhece ou quando anoitece, né, entardece. Então a gente tem que tomar esse cuidado. É, então, como a gente fala, geralmente tem uma laje de cobertura executada com abas, né, que se prolonga e pela própria aba, né, pode ter uma proteção solar suficiente. Se ela for muito alta, essa aqui não é o caso, né, eu poderia ter também aletas, poderia ter um brise, mas as próprias abas, né, vocês lembram que eu desenhei semana passada, as próprias abas elas podem fazer essa proteção dessa abertura. Se ela tiver algum controle também, uma abertura, eu posso também proporcionar a ventilação. A gente poderia então entender, imagine se eu tenho aqui um telhado, eu faço meu lanterninho e eu tenho as duas abas aqui, certo? Se eu colocasse duas aberturas assim, ó, tipo duas fachadas de vidro, a chuva não entraria, mas a ventilação poderia entrar e sair por aqui. Então ela pode ser muito bem isso, ou eu posso ter outro tipo de abertura como coloca aqui. Mas se para evitar descontrole, eu posso fazer esses vidros desencontrados. Sempre a face externa é a maior para chuva não cair, né? Porque se eu fizesse aqui interna, aqui externo. Se eu fizesse ao contrário, aqui externo e aqui interno, a chuva poderia entrar no interior. Acho que isso fica claro, né? Então fazer esses vidros desencontrados, imagine que é muito alto, não vai dar para eu abrir e fechar, pode ser uma boa possibilidade. Os sheds também são aberturas laterais, mais ou menos como é o lanternin. Porém, enquanto o outro tinha duas faces voltadas, aqui eu vou estar sempre apenas voltadas para uma face, né, uma orientação que a gente vai procurar que seja a melhor, né, de preferência que seja a orientação sul, né, porque aí eu não preciso fazer proteção. Se tiver que ser na orientação norte, aí eu tenho que colocar um brise, fazer algum tipo de proteção, né?
E também é pelos mesmos motivos. Se for da face sul, vai ter muita luz homogênea da abóbada celeste durante todo o dia. Diferente se for leste-oeste, que vai o sol abaixa e aí vai ter, pode ofuscar. E por mais que ele seja muito utilizado em galpões de indústria, que tem um grande comprimento, eu posso fazer como essa alternativa aqui mais na Guatemala, né, com essa elevação da cobertura e essa abertura, que também pode, no mesmo caso, se tiver um controle de abertura do vidro, ou aqui que é livre, pode também trazer a ventilação. Apresenta melhor desempenho, né, quando está voltado para sul, né, os cuidados que os raios solares com menor inclinação, principalmente no final da tarde, pode causar ofuscamento. Então, se eu tiver, né, dependendo da lateral lá, no oeste, eu posso ainda ter um ofuscamento na região lateral, mas que pode ser trabalhado com algum brise lateral. Os átrios, então, também são componentes de passagem, se a gente for entender, existe essa iluminação no átrio, nessa região, e que pode utilizar também ele como um elemento de. Além da passagem, de condução, isso, perdão, que pode conduzir a iluminação para o ambiente contíguo. É uma abertura na cobertura, normalmente fechado com um tipo de esquadria, muito utilizado como estratégia de iluminação para edifícios com diversos andares, porque aí eu consigo trazer a luz natural para os diversos andares. É um espaço envolto lateralmente por um edifício e coberto com materiais translúcidos. É projetado para otimizar a luz do sol nos espaços que estão adjacentes a ele por meio da condução. E ele pode, e se ele for muito pequeno, muito estreito, ele pode ser um poço de luz, simplesmente. Posso é, adequar e relacionar diversas estratégias, como lateral e zenital. Aqui a gente pode ter um exemplo, né, que eu tenho uma iluminação zenital num canto e no outro eu tenho uma iluminação lateral, provavelmente, como eu tinha falado aqui, porque eu vejo que a luz está muito clara, aqui embaixo aqui está mais alta, então eu posso, como a gente falou, se tiver mais de 1,5 m, 1,5 m a altura da janela de profundidade, eu posso, e eu não puder abrir uma outra janela desse lado, eu posso fazer uma abertura zenital, né? Claro que se for um elemento, se for um prédio de vários andares eu não consigo, mas se for uma casa, uma coisa eu posso estar fazendo. E às vezes um simples rasgo aqui, algo como quase um lanterninho, né? Ou um shed, na verdade deve ser mais um shed, porque o lanterninho teria dos dois lados, eu ia falar quase um meio lanterninho, né? E eu não preciso necessariamente fazer uma abertura como uma clarabóia, eu posso fazer qualquer tipo de abertura zenital, né? Às vezes para evitar o ofuscamento e que traga isso. Às vezes banheiros fazem isso, eu posso elevar a caixa do banheiro e fazer algum tipo de abertura. Então a gente pode ver diversas estratégias, os pátios e atos que a gente falou, as prateleiras de luz, a utilização de cores mais claras que refletem a melhor iluminação, distribuição e posicionamento das janelas, a orientação dessas janelas, a utilização de iluminação zenital junto com as outras aberturas e, quando necessário, suplementar a iluminação com iluminação artificial. Aqui a gente tem alguns exemplos do livro do Lambert. A prateleira de luz, a gente vai ver, tem um grande efeito que ela barra a radiação direta na janela abaixo, e com essa prateleira eu reflito e faço com que, em vez de 1,5 m a altura da janela, a luz atinge uma profundidade de até 2 vezes a altura da janela, né? Então eu consigo levar a luz mais profundo, além de proteger a iluminação direta. E aqui, quando eu vou ver, só vou ter iluminação indireta, que ela é refletida, ela não é aquela iluminação direta, aquela radiação direta que vai causar ofuscamento. O átrio, então, para distribuir a luz em vários pavimentos, né, dutos de espelho, às vezes eu preciso de trazer a luz em algum lugar, eu não tenho como fazer essa luz entrar diretamente, eu posso então criar o raio luminoso, né, a onda eletromagnética, na verdade, e ela caminha em linha reta, mas eu posso alterá-la com fibra ótica, né, como tem aqui um exemplo, que faz o mesmo evento. Eu posso aí com isso carregar ela para o espaço que eu quiser, capto numa área e posso distribuir em outros lugares a mesma luz natural, ou com ductos de espelho. Às vezes eu não posso, tem algo que eu não quero iluminar no caminho. Posso fazer então persianas flexíveis que vão estar então controlando a luz da iluminação direta, paredes transparentes como elementos de vidro, poço de luz com a diferença do átrio, que o átrio tem
o fechamento superior e o poço de luz não. Os sheds, que a gente já falou também. Peitoril reflexivo, e aí às vezes funciona quase como uma prateleira de luz, só que em vez de ser a prateleira fica no alto, o peitoril vai estar embaixo. Uma claraboia, né? Que é essa abertura horizontal ou superior. Ela é muito parecida com o domo. O domo é mais uma questão de posicionamento. Por ele ser circular, ele acaba captando mais energia e também trazendo um pouco mais de carga térmica para a edificação. Tem o lanternim, que então são essas duas aberturas verticais e tem uma proteção, então ele teria uma proteção maior à carga térmica da radiação direta. A mansarda, então, que seria essa abertura, né, esse interrompimento na queda, na água do telhado e trazendo uma janela lateral, uma abertura lateral. Água furtada, então eu elimino a continuação dessa água, então por isso água furtada e faço uma abertura na lateral, fibra ótica que eu falei, e piso transparente, que também é uma estratégia para eliminar entre dois. Se eu não posso fazer aqui um átrio, né, eu faço então um piso transparente para poder conduzir a luz de um andar ao outro. Os pátios e átrios, vamos lá, como estratégia. Né? A forma do edifício ela vai determinar as possíveis combinações entre janelas, aberturas zenitais. Se eu tiver como a gente falou, um ambiente muito comprido, eu preciso ter aberturas laterais e também dos dois lados, ou então alguma abertura zenital. Se eu tenho um bloco de prédio muito grande, né, com uma área de piso muito grande, eu vou ter que fazer talvez um átrio no meio, como a gente tem alguns exemplos aqui. Então, tanto a área do piso, que vai ter acesso à luz efetiva, quanto a quantidade de aberturas, ela vai decorrer da própria forma. Né? Então, se ele é retangular, se ele é quadrangular. Né? Normalmente, edifícios com vários pavimentos, a uma distância de 5 metros pode ser totalmente iluminada com luz natural. Já, além disso, vai ser parcialmente. Então, imagine que eu tenho um grande edifício. Né? Os primeiros, se eu tiver várias aberturas, mesmo que eu tenha a parede inteira de abertura, só em torno de 5 metros eu vou ter. Se a gente for pensar, por que 5 metros? Se eu tenho 3 metros de pé direito vezes 1,5, dá 4,5 por aí. E essa é uma boa iluminação. Então, em torno de 5, a gente pode considerar 5 metros eu posso ter uma boa iluminação. A partir disso, eu vou ter uma iluminação parcial. E a partir de, então de 10 metros, o miolo dessa edificação vai ser muito, tipo, quase não tem iluminação nenhuma. Então, se a gente vê num gráfico desse, tipo, 51% vai ter uma iluminação total, 33% iluminação parcial, 16% sem luz natural. Se eu fizer um átrio, por exemplo, aqui, eu tenho 100% com iluminação natural, porque os 5 primeiros metros tem iluminação. Aqui está 4, mas vai 4, 5 metros iluminação total e de dentro para fora a mesma coisa. Já se eu tiver um edifício de repente em linha, em fita, retangular, eu às vezes nem preciso, ele não vai ter nada sem iluminação, então às vezes eu não preciso, porque eu posso ter a maior parte dele, quase 60% de iluminação total, e uma pequena parte sem iluminação natural, que talvez no último piso poderia ter algum shed ou alguma coisa assim. Então é interessante a gente ver que a quantidade de luz disponível no átrio depende da transparência da cobertura. Então, se eu fizer de um vidro transparente, se eu fizer de um policarbonato colorido, tudo isso vai influenciar na quantidade de luz que vem. E também na refletância das paredes internas, porque eles vão refletir na parede interna do átrio e vai ser conduzido para o ambiente contíguo. O átrio é o espaço luminoso interno envolvido lateralmente pelas paredes da edificação e coberto com algum tipo de material translúcido. Né? Quando é muito pequeno, pode ser considerado poço de luz, como eu já havia dito. Então, é importante pensar que grandes shopping centers, né? Um grande edifício, a gente viu, acho que vai ser no próximo, não, a gente colocou da Casa Milá, do Gaudí, que então é um edifício muito grande, robusto, então eu faço esse átrio, essa abertura para realmente conseguir trazer luz natural, porque senão não teria luz bem no centro dessa edificação. Aqui, a Casa Milá que eu ia falar. Então, como é um prédio muito grande, eu faço então esse átrio para trazer luz, né, para essas habitações, né, em Barcelona. Ou então, isso de um século XVIII, XIX, né, se for memória, ou até prédios mais recentes, como por exemplo acho que é Lisa Soho, da Zaha Hadid, que faz esse grande átrio central, olha, ó, que vai ajudar a trazer iluminação para todos os espaços desse
né, edifício de escritórios corporativos. Então é importante a gente pensar que a ideia do átrio ela é extremamente importante para quando eu tenho uma edificação muito robusta, para que eu possa levar a luz natural em todo o espaço interno. As prateleiras de luz, elas então previnem o ofuscamento, como eu já falei, uma vez que quando colocadas acima do nível dos olhos, né, a janela que está abaixo dela vai estar protegida da luz direta. Então eu estou aqui, eu não tenho nenhuma iluminação direta, né, que possa me ofuscar. A prateleira de luz age como um brise, então, para essa janela inferior, e o ofuscamento da janela superior pode ser controlado através de algum tipo de persiana. Então aí eu não. Porque senão eu posso também ter um ofuscamento. Macete, a penetração de luz, como eu já falei, normalmente é 1,5 vezes a altura. Se eu colocar uma prateleira de luz, por causa né, de como essa luz se reflete e vem, claro, preferência com um teto, que a gente vai falar daqui a pouco, branco. Eu consigo, então, aumentar a penetração da luz no interior desse edifício. Então, eu protejo a iluminação direta, né, e a ganho de calor, eu evito o ofuscamento e eu aumento a profundidade da luz. Então que a gente faça mais prateleiras de luz, né? Já fica a dica para o projeto da residência de vocês. E aqui alguns exemplos, né? Numa biblioteca pública em Oregon, que tem uma prateleira de luz interna, então, tipo, com essa prateleira, porque ela pode ser interna ou externa a prateleira de luz, né? Nesse caso, se eu estou aqui, eu evito o ofuscamento, mas a luz quando bate aqui, ela se reflete no teto, reflete de novo e ilumina mais. Ou então edifício, eu acho que a gente, aqui é o edifício Niemeyer, em Belo Horizonte, mas também temos o Copan, onde então eu tenho essa prateleira de luz, ela, ao mesmo tempo que ela previne que a luz ofusque e bata naturalmente, eu tenho uma reflexão da luz que pode aumentar então a profundidade dentro desses espaços internos. Utilização de cores, então, como estratégia de iluminação. Né? A gente tem que ver que cores claras vão ter uma refletância maior, refletem melhor a luz para dentro da edificação. Então, se eu pintar telhados claros, eu posso aumentar a luz que entra por uma clarabóia. E posso, inclusive, acho que vocês já viram, diminuir o ganho térmico. Eu tenho uma política de telhados brancos, né, tais que você também diminui as ilhas de calor, mas a gente está falando em luz. Paredes exteriores, fachadas claras também ajudam a refletir a luz para dentro da edificação, né? E a melhor sequência de superfícies internas seria essa. Eu tenho uma janela aqui, né, da onde a gente está vendo, a gente estaria olhando para a janela. Então, que o teto seja mais claro possível, porque aí eu consigo, né, especialmente se tiver uma prateleira de luz, refletir e iluminar o espaço. A parede oposta à abertura seja branca, e aí depois as paredes laterais podem ser um pouco mais escuras, os pisos também e os móveis um pouco mais escuros. Então o principal, se eu quiser iluminar bem com luz natural, é que eu tenha um teto claro e também depois uma parede de fundo clara, porque a luz reflete melhor. Depois eu posso ir escurecendo. O piso é o que menos vai influenciar nesse ambiente. Como a gente pode observar aqui, né? Eu tenho teto, olha aqui. Aqui é um jeito de fazer uma estratégia que a gente poderia pensar, por mais que tenha também uma iluminação aqui. Então, se à noite eu tenho uma iluminação homogênea nas duas laterais, se eu for durante o dia, se eu precisar de uma iluminação maior aqui, eu posso ligar desse lado, que ele seria como se fosse uma suplementação de luz. É uma suplementação de luz artificial, da luz natural que vem para cá. Eu tenho então o teto e paredes opostas o mais claro possível. Isso já não é tanto um caso, tanto que, por mais que tenha luz, aqui a gente pode perceber que é uma parede mais rugosa, então eu já tenho menos iluminância nessa região. Mas sempre assim, a parede oposta que seja mais clara possível. Aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante que a gente vai falar depois, por que colocar, lembra que a gente comentou de uma luz no centro? Se eu estou deitado e aí à noite eu fico olhando para cima com a luz bem na minha cara. Então assim, evitem colocar, não sei por que se coloca lâmpada exatamente em cima de uma cama, não faz nenhum sentido. Né? Porque você quando deita vai ter um ofuscamento, porque você olha diretamente para a fonte luminosa. Distribuição e posicionamento de janelas. Né? A penetração de luz aumenta quando uma janela tem uma prateleira de luz, como a gente já comentou. Então essa janela aqui não é o caso, mas ela poderia ter uma prateleirazinha de luz aqui, acho que facilitaria muito. Janelas horizontais distribuem melhor a luz que as janelas concentradas, a gente viu naquele exemplo que vocês viram na aula passada anterior. A área percentual da janela
Raramente deve exceder 20% da área do piso para não ter ganho térmico, né? E sempre que possível posicionar janelas em paredes bilaterais ou mesmo paredes contíguas, que com isso a minha eu aumento a distribuição luminosa, eu diminuo o ofuscamento porque eu diminuo o contraste entre as diversas paredes, pois eu tenho um nível de iluminância próximo em toda a área. Posso também ter algumas estratégias, aí depois que eu pensei as aberturas, eu posso ter, ainda mais já que a gente vê que as melhores seriam para o norte, algumas estratégias de sombreamento. Né? Por quê? Para evitar que eu cause ofuscamento, né? Pensando no conforto lumínico. Vamos lá. Aqui a gente não vai falar muito, mas vocês sabem que isso está junto com o conforto térmico. Né? Mas pensando no conforto lumínico, eu tenho que evitar. A gente vai ver as aletas, naquela, quando a gente falar de luz de luminárias, né? Na iluminação natural, artificial, mas a natural é a mesma coisa. Né? Se eu criar como se fossem esses brises horizontais e verticais, como se fosse uma grelha no exterior, se eu criar esses brises, vidros próprios e com tratamento, né, de assim, alguns vidros tecnológicos têm surgido, as varandas, né, as persianas, os tipos de veneziana, os tipos de persiana não, perdão, mas persiana também é um tipo. Essas aletas móveis de venezianas, né, pergolados, várias estratégias, né, que a gente tem que pensar, né, beiral, né, são todas estratégias que facilitam o sombreamento das aberturas. Então a gente tem que pensar qual é o tamanho do beiral ideal. Qual é a proteção que a gente deve procurar? Uma horizontal ou vertical? Então o sol está vindo de frente, ele está vindo da lateral, né? Qual a hora que eu devo sombrear? Será que eu preciso sombrear o dia todo? Será que é melhor sombrear mais, né, no final do dia? Qual o tipo de sombreamento ideal? Então, para pensar isso, vai depender de três principais características: a latitude, a orientação das fachadas e a temperatura que tem na cidade. Né? Em cada cidade existe uma trajetória do Sol específica, né, que é a carta solar, com um ângulo específico de incidência que vai que se você calcular ele para o que vocês fizeram em conforto térmico, você também vai evitar, porque se a luz não bater diretamente na abertura, você evita o ofuscamento. Né? Então você vai pensar, de acordo com as horas do dia das estações, em cada local, uma estratégia específica de sombreamento. A orientação das fachadas, em função dessa diferenciação do percurso do Sol, cada orientação tem uma incidência diferente. Então, se eu tenho uma janela sul, norte, leste, oeste, pensando que norte eu vou ter sol direto o tempo todo, então se eu sombrear, eu vou poder ter um bom ganho de iluminação, né, difusa. Na fachada sul, na nossa região, não preciso sombrear, eu vou ter uma boa distribuição de luz. Fachada oeste, se eu precisar fazer, eu tenho que sombrear no período da tarde, porque senão eu tenho um sol, um ofuscamento muito grande. Né? E na fachada leste, no período da manhã, às vezes eu posso precisar ou não, dependendo do uso do ambiente, fazer um sombreamento. E aí, por exemplo, no livro do professor Lamberts, a gente vai ver algumas cidades, né, e as necessidades. Né? Vamos pegar aqui vai ter, ó, tem a cidades com grande necessidade de sombreamento durante todo o ano, cidades com necessidades de insolação no inverno, porque isso é muito frio, e sombreamento no verão, e cidades onde é importante tanto sombrear quanto insolar, fazer a insolação, permitir o sol e permitir o sombreamento é meio que equivalente, né? Então a gente vai ver aqui a necessidade de sombreamento, porcentagem de horas do período do dia que precisa ser sombreada e necessidade de sol que precisa ser não sombreada. Essas primeiras cidades, esse grupo, quase 100% do dia eu tenho que estar sombreando as aberturas e não posso abrir. São muito mais lá na região do Equador, então o sol está muito mais alto. Né? Já essas cidades mais daí da região, né, central, elas eu preciso um pouco mais de insolação no inverno e mais sombreamento no verão, né? Então eu tenho que tipo sombrear em torno de 70, 80% do dia. Mas eu tenho que ter um período sem. Já Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, onde a gente está,
quase a mesma porcentagem do tempo eu tenho que manter, das horas do dia tem que estar sombreado e das horas do dia eu tenho que estar com insolação. Porque aí eu posso pensar no tipo, também não é interessante que eu sombreie 100% dessa hora, senão pode ficar muito fria. Né? O percentual de horas dos anos no período diurno, que representa os horários quando a temperatura do ar supera 20 graus Celsius. É um cálculo que ele faz. Então, de acordo com as horas do dia, do cálculo lá, né, que os engenheiros têm, que supera 20 graus Celsius de temperatura, então tá, quantos dias, quantas horas de dia fica durante o ano com essa temperatura, então disso eu tenho que 50%, mais ou menos aqui em São Paulo, eu tenho que estar sombreado. Qual a melhor orientação que a gente falou? No hemisfério sul, a orientação norte das janelas é boa para o inverno e para o verão, porque permite que o sol chegue diretamente nos períodos mais frios e também mas é importante que a gente impeça que nos períodos mais quentes ele também vem. Então, se eu fizer, né, as aberturas, e aí a gente pode colocar aqui, ó, tipo no norte, né, a gente vai ter as principais aberturas e sul também. Agora, leste e oeste, eu tenho pequenas aberturas. Olha essa residência. Então, eu tenho sul, grandes aberturas. No leste, ou pequenas aberturas, ou nenhuma. E no oeste, evitar o maior número possível de aberturas. Certo? Considerando a radiação solar, as janelas devem preferencialmente ser localizadas nas fachadas, sob menor impacto de radiação, ou seja, norte e sul, que são mais constantes. Essa orientação é geralmente conflitante com a direção dos ventos e por isso é necessário ponderar o que precisa mais. Então, às vezes eu tenho que colocar, porque eu preciso de ventilação, né? Mas aí eu posso pensar em estratégias como uma prateleira de luz para sombrear e também permitir uma maior iluminação interna, né? Ou um beiral também. É interessante utilizar em ambientes que a gente não habita, ou seja, banheiro que a gente usa pouco, dispensas e tudo mais, as orientações mais desfavoráveis, especialmente a oeste, funcionando dessa forma como uma barreira térmica. Se a gente for pensar como esse daqui, ó, eu tenho uma cozinha, alguma coisa que eu não, um banheiro, se pudesse ter uma dispensa, eu causo uma barreira térmica para aquecimento da edificação. Os ganhos solares do verão podem ser minimizados com a orientação da maior dimensão das fachadas no norte e sul. Então, se eu fizer uma edificação com fachadas maiores norte e sul, claro, gente, terrenos maiores, amplos, nem sempre isso vai ser possível dentro de uma cidade com terrenos. Mas, por exemplo, quando vocês forem projetar um loteamento, semestre que vem, em A por 6 com a gente, o que vocês podem pensar? Se eu fizer, então, terrenos que são orientados norte-sul, eu vou ter as maiores fachadas leste-oeste, que são as piores. Então, se os meus terrenos forem orientados leste-oeste, as maiores fachadas ficam norte-sul, que é o ideal. Então, desde o desenho urbano até o desenho de edificação, é importante pensar nisso. No caso das edificações totalmente expostas à radiação, a gente tem que pensar isso. Claro, se eu tiver duas edificações do lado, isso já não interfere tanto. Se eu fizer terrenos de 5 metros, isso já quase não vai fazer diferença. Uma vez que essa orientação facilita o planejamento e identificação de períodos do dia com maior necessidade de sombreamento. Regiões do clima quente e úmido, o sombreamento não só das aberturas, mas também das paredes é fundamental. Então, de repente, eu fazer uma parede verde, um grande beiral, porque senão eu ganho muito, se é o clima muito quente, eu ganho muita inércia térmica da própria parede. Eu não fiz abertura, mas a própria parede esquenta o espaço. A gente tem que tomar, por mais que o nosso foco aqui é pensar no ofuscamento, na luz que chega até todo o espaço, a luz natural, a gente não pode deixar de pensar no aquecimento. Uma vez que as altas temperaturas vão estar sempre relacionadas com essa radiação solar direta, então a gente deve sombrear às vezes parede, inclusive. Em São Paulo, aqui são alguns dados do Progeti, que a gente pode ver. Aqui saiu, gente, eu tinha feito o tracejado na área aqui que mais eu preciso de sombreamento, Então a gente tem uma zona de conforto, E durante boa parte do ano a gente tem temperaturas que estão abaixo da zona de conforto.
então a gente, junho, julho, então a gente precisa também ganhar um pouco de insolação para a gente poder ter um conforto nas nossas edificações. O ângulo frontal, então, que é esse ângulo alfa, ai, fugi aqui, que é o ângulo alfa, né? Ele é visualizado em corte, né? E a projeção do raio solar do ponto considerado sobre um plano perpendicular à fachada. Este ângulo auxilia na determinação da máscara de sombra de uma proteção solar. Então, esse ângulo entre a incidência do raio do sol e o plano da fachada é esse ângulo vertical frontal, que ele vai dependendo da altura, né, desse ângulo vertical do sol, eu posso saber qual é o tamanho da minha proteção. Por quê? Imagine se ele for mais baixo, o sol é mais baixo, eu preciso aumentar a proteção. Ele é mais alto, eu posso diminuir a minha proteção. O ângulo horizontal, que é o beta, ele é visualizado em planta, então aqui é um corte aqui em planta, é quando o sol está lá para leste ou para oeste. Né? Ele é visualizado em planta abaixo e será o ângulo formado entre a projeção do raio, né, e a perpendicular à fachada. Então, quando o sol está por aqui, né, na carta solar, eu tenho então esse ângulo para saber o quanto eu tenho que estender das minhas proteções verticais. Já o ângulo vertical lateral será a projeção, né, do raio de incidência solar de determinada hora e período do dia, que a gente vai escolher os piores, quando você quer saber, né, na carta solar, determinada hora e ângulo do dia no plano da fachada. É um ângulo, então, de quanto o sol, quando ele estiver na lateral, ele vai chegar na vertical e poder incidir sobre a fachada. Isso é importante saber para a gente projetar então o comprimento total da minha abertura. Colocar. E aí a gente vai ver então, né, quando eu penso em proteção horizontal, são esses brises horizontais, né? Só que está em corte, tá, gente? Tá planta, mas é em corte. O desenho está errado deles. Eu tenho então, ele vai estar sobre a fachada ou com uma prateleira de luz. Né, eu posso verificar ele na carta solar como esse ângulo alfa e com ele eu consigo identificar exatamente qual é o comprimento da minha proteção. O vertical, então, ele está relacionado com o caminhar do Sol, né, meio que na lateral de leste-oeste, e ele vai me determinar, então, a proteção vertical. E eu posso fazer uma proteção mista, como a gente mostrou lá no primeiro desenho, que tem proteções verticais e laterais, que é a utilização dos dois ângulos, né, para eu poder, então, saber o quanto que vai fazer. Claro que aqui eu também teria que ter o ângulo, né, vertical lateral, que é o gama, certo? Para eu poder saber quanto que eu estendo aqui na lateral. E aí a gente pode ter infinitas possibilidades, das mais caras às mais baratas, né, para sombrear, não só os brises, como a gente viu. Eu posso usar a vegetação como elemento de sombreamento por meio de pérgolas, eu posso árvores, uso de cobogó, prateleira de luz, e às vezes eu posso complementar, por exemplo, com vidros tecnológicos, com cortinas, com persianas, né, para isso. A vegetação pode ser utilizada como um eficiente elemento, né, para sombreamento, né, seja uma árvore, seja uma trepadeira dentro de um pergolado. Lembrando que o pergolado, são esses elementos horizontais, eles são favoráveis ao sombreamento das fachadas norte e sul. Então eu tenho que sempre pensar que a minha pérgola, se ele tiver horizontal, o ideal de uma pérgola, né? Vamos pensar assim. Tá. Se eu quiser só sombrear o tempo todo, eu vou colocar ela no norte, tipo leste, oeste. Por quê? Porque se eu fizer o cálculo certinho com esse ângulo aqui, ó, com a inclinação né, do Sol, eu consigo manter durante todo o dia o sombreamento. Agora, se eu estiver fazendo uma... Por quê? Porque o Sol vai andar aqui e vai manter as sombras sempre no mesmo lugar. Agora, se eu quisesse fazer...
gente, adorei. Agora a gente vai aprendendo, ele vai apagar tudo. Agora, se eu quisesse fazer uma pérgola, por exemplo, para um jardim, que eu quisesse que essa assombrando, eu tenho que colocar ela norte-sul, porque quando o sol estiver passando, imagina ela cortada aqui. Uma hora o sol passa nesse sentido, outra nesse, outra nesse. Então a sombra vai caminhando conforme a pérgola vai fazendo. Então, se eu quiser manter um sombreamento total, como de uma janela, eu tenho que pensar na pérgola, na orientação leste-oeste, então na fachada norte, na fachada sul. Principalmente na norte, claro, que precisa sombrear. Se eu quiser que ela trabalhe nesse sombreamento, que ela, como é no paisagismo normalmente, aí eu tenho que pensar ela seria na outra orientação. Eu posso também utilizar Cobogós para sombreamento, né, pensando que ele vai juntar iluminação, né, natural, difusa e também a ventilação. Eu posso usar as prateleiras de luz que são dimensionadas de acordo com a orientação, como se fosse pérgolas, e que tem o ganho de aumentar a profundidade da luz. Posso utilizar elementos internos de sombreamento, persianas e tudo mais. Ele para iluminação perfeito, mas ele tem um ganho de calor, porque depois que a, a radiação direta entra, aquece a persiana, o calor não sai do ambiente, então ele não é tão bom. E posso também colocar alguns vidros especiais com anteparos, né? Então eu mantenho toda a visibilidade, luz, mas ele tem uma refletância dos raios diretos e eu acabo melhorando e o ganho térmico também não vem porque eu tenho uma ventilação, então essa fachada composta, né? Com brises que poderia ser de outros, mas aqui se eu quiser manter a visibilidade pode ser de vidros tecnológicos. E com isso a gente termina. Que vocês tenham um bom final de semana e bons estudos. Obrigado.